Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então hoje nós vamos para a nossa última lição dessa série de estudos e hoje nós vamos falar sobre vivendo com propósito, com princípios, servindo por amor. A tendência do ser humano é o quê? Pode ou não pode? É a lei, é a regra. Mas Deus, ele vai nos mostrar, a gente vai ver através da palavra, que a gente tem que viver por princípios e não somente pela regra. E a gente vai entender qual a diferença disso. Em Atos 15, 10, está duplicado ali, está replicado ali na frente. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Aqui em Atos 15 houve uma discussão na igreja e alguns que haviam entendido a palavra, se convertido e eram daquele tempo antigo do judaísmo, queriam impor as leis de Israel sobre o povo ali. E aí chega uma hora que Pedro fala, gente, nem nós nem nossos pais suportamos esse peso. Por quê? Eram leis e regras impostas e as pessoas vivendo por aquelas leis e por aquelas regras e era um peso insuportável. Um outro texto é Mateus 23, o próprio Jesus falando para os fariseus, ele fala o seguinte, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então os fariseus impunham sobre as pessoas um peso muito grande de leis, regras, tradições, que o povo não conseguia suportar. E aí, em contraste com isso, vamos lá em 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Aí a gente vê dois textos falando do peso e um texto falando que não são pesados. Então qual que é o problema aqui? O que está acontecendo? Como que a gente consegue entender essa dinâmica? O judaísmo, ele não só pegava aquilo que a Bíblia dizia, mas colocava um peso de regra e tradições em cima daquilo para sobrecarregar as pessoas. E agora, João, quando escreve aqui, ele fala o seguinte, os mandamentos de Deus não são pesados. O que era pesado? Era o jugo que era colocado pelos fariseus. Mas por que ele não é pesado, então? O simples motivo que ele não é pesado é o que diz João 14, 21, que está projetado ali. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, é uma questão de amor. Quando eu faço por amor, aí é fácil. Quando eu faço por obrigação, se torna um peso. É que nem se chegar para você e falar para você que você vai ficar por uns 6 meses sem dormir a noite direito, que você não vai ter horário de comer direito, que vai ter alguém chorando e gritando no teu ouvido o dia inteiro. Você fala, você fica louco. Mas quando você pega aquela coisinha linda na sua mão, tudo passa. Por quê? É por amor. O cara, quando chega para o cara e fala assim, ó, você tem que ajudar em casa, você chega em casa e não faz nada, vai ajudar a mãe a lavar a louça, vai fazer alguma coisa? Nada. Mas se tem a moça pela qual ele está apaixonado, ele vai sozinho para aqui lavar a louça. Se falar que tem que andar quilômetros para ver alguém, você ficou louco, eu vou fazer isso, eu vou ficar em casa. Mas se está apaixonado, anda quilômetros todo dia e feliz da vida. Quando é por amor, não é pesado. Quando é por obrigação, se torna um peso, uma dificuldade. E é isso que nós vamos entender. Nós temos que escolher duas formas de viver. Entre duas formas. Uma é viver por regras, outra seria viver por princípio. Então vamos ver um pouquinho da diferença entre uma e outra. Viver por regra é o seguinte, não faça, não pode, é proibido, não é permitido. Siga essas regras, é assim que se faz. Fazer por princípios, você entende por quê. Aquilo tem um propósito, você vê valor naquilo, você vai fazer com integridade e te foca a longo prazo. A regra te ajuda no momento, mas o princípio te ajuda para a vida inteira. A regra resolve para o hoje, se eu não fizer vai ter uma consequência.
O princípio me ajuda para a vida inteira porque eu entendo por que existe aquilo e aquilo vai me ajudar a viver o resto da vida. A gente vai ver exemplos práticos. Então, a primeira coisa, quem faz por regra vive por medo, faz por medo das consequências. Quem vive por princípios, ele faz com convicção e ele faz por amor. E o desafio para as nossas vidas, entendendo esse estudo, esse que fala da vida cristã do nosso dia a dia, é que a gente aprenda a viver por princípios para fazer com convicção, para agir com convicção, para fazer por amor. Vamos a Isaías capítulo 28. Qual que é o problema de você viver por regra em vez de viver por princípios? Isaías 28, de 7 a 10. Nós vamos ler primeiro o 7 e o 8. Porém, eles também têm errado, por causa do vinho, e através da bebida forte estão fora do caminho. O sacerdote e o profeta têm errado através da bebida forte. Eles estão imersos no vinho, eles estão fora do caminho por causa da bebida forte. Eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento. Então, por que os juízes, os sacerdotes, os profetas erravam? Um pouco era porque bebiam demais, estavam bêbados. Mas o ponto que é interessante é que eles tropeçavam e erravam porque o seu coração estava assim, por regras para as pessoas e eles mesmos não viviam. Era uma religiosidade vazia. Era profeta, mas estava vivendo uma vida devassa, errada, bêbado. Era sacerdote, mas quando ele ia julgar, ele não tinha condições mentais plenas para poder julgar, porque a sua vida era de aparência. Ele tinha um cargo, era importante, mas a vida... Só que como que isso ia? Versículos 9 e 10. O 8 porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. A quem ele ensinará conhecimento? E a quem ele fará compreender doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Porque preceito precisa ser preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha. Aqui um pouco e lá um pouco. Então o que acontecia com o povo? Eles tinham então uma religiosidade e não piedade. Eles eram religiosos, tinham os títulos de profeta e sacerdote, mas não uma vida. Mas não a prática da palavra. Piedade é o que? É viver a prática do que a palavra diz. Também era uma vida de aparência. Tinha os títulos, sacerdote e profeta, mas não tinha vida com Deus. Ao ponto de Deus dizer, para quem que eu vou dar uma mensagem? Para quem que eu vou ensinar? Vou ter que tirar uma criança que está sendo amamentada ainda, porque é o único que não está bêbado aqui no meio desse povo? Aí ele fala, então o que se tornou a religião de vocês? Regra sobre regra. Quando fala linha naquela versão, a minha fala regra. É regra sobre regra, preceito sobre preceito. Quer dizer, imposição de regra uma atrás da outra, porque não tem mais o ouvir a voz de Deus. Porque o povo não está ouvindo o que Deus diz, então ele vive debaixo de regra, mas sem vida. Então nós somos chamados a ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, e não viver debaixo de somente regras. Quem precisa de regra o tempo todo é quem não sabe o que deve fazer. É quem não está ouvindo a voz de Deus. A gente vai ver mais um pouco sobre a diferença de regra e legalismo. O versículo 10 a gente falou, né? Regra e mais regra. Isso gera o quê? Legalismo. Você tem que fazer assim, é o único jeito, tem que ser desse jeito. E você não sabe nem porquê da regra. Não sabe nem porquê daquilo. Versículo 13 fala também para a gente que isso aprisiona a gente. 28:13. Porém, a palavra do Senhor foi para eles preceito sobre preceito, mandato sobre mandato, regra sobre regra, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco, para que eles possam ir e cair para trás e ser quebrados e enlaçados e capturados. E a minha versão, e sejam presos. Por quê? Aqui está falando do juízo que vai vir sobre o povo.
que eles iriam para cativeiro, que eles sofreriam, mas também tem o lado de que o legalismo te leva a uma prisão onde você fica preso àquelas regras o tempo todo e você não sai daquilo. Você não sabe por quê, você não tem vida. É religiosidade, mas sem vida. E Mateus 23 é o texto básico que Jesus combate esse legalismo e esse viver por regra que era dos fariseus. Não é errado a gente ter os princípios e as regras. A questão das regras que nós estamos falando é o seguinte: você fazer regra por regra não faz sentido. Você viver pelo que pode e não pode não faz sentido. Nós temos que entender o motivo do porquê que existem as coisas e fazê-las de coração e não por obrigação. E olha o que o fariseu fazia, as características de viver por regras. Vamos lá em Mateus 23, a gente não vai ler todos os versos, mas a gente vai ler alguns. Verso 5 primeiro. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas de suas vestes. Então, primeira característica de alguém que vive só por regras: ele faz para parecer. Ele faz porque ele quer dizer, eu guardo e você não. Eu faço e você não. Não é um princípio de vida. É o quê? Eu vou fazer porque eu quero deixar claro para todos que eu sou melhor e mais santo que os outros. Segunda característica é no verso 6. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas. Então, ele ama os primeiros lugares, estar em evidência, tem que aparecer, tem que ser visto. Isso é característica do legalista, que vive só por regras. Versículo 7. E as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Então, ele ama título, ele ama posição. Ele faz aquelas coisas porque ele quer estar em evidência. Não há princípio nenhum nisso. Não há vida nenhuma nisso. É regra sobre regra. Regra aqui, regra ali. E quais são as características? Quer aparecer, quer os primeiros lugares, quer estar em evidência, ama a posição que tem, quer que as pessoas reconheçam a sua posição. Mas Jesus dá um contraste, que é o versículo 11 e 12. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o princípio, viver por princípio é diferente. É ser servo e ser humilde. Viver por regra leva ao orgulho, ao legalismo, querer aparecer, evidência, ter que ter cargo. Eu só faço se eu estiver na tal posição. E o princípio que Deus quer dar para a gente é o quê? Seja servo e seja humilde. Um contraste totalmente entre um e outro. Aquele que vive por princípio, não importa se ele tem cargo ou não, ele vai fazer porque ele ama, porque ele serve o Senhor. Porque ele ama o Senhor. Aquele que vive por regra, ele só vai fazer se for uma determinação ou se ele tiver em evidência para fazer aquilo. Outros resultados que a gente pode ver de viver por regras, Jesus vai falar do 23 em diante. Vamos ler o 23 e o 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devem ser feitas, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, qual a principal característica? A hipocrisia. Eu como mosquito, mas engulo camelo. Eu pego e dou dízimo de cada sementinha minha. Mas não exerço misericórdia, não sou generoso. E é interessante que ele fala o seguinte: você acha que porque guarda uma parte da lei você está justificado. Você acha que porque você segue à risca um detalhe, aqui cita o caso do dízimo que dava dos mínimos detalhes, só que quando você não exerce misericórdia, quando você não estende a mão, quando você não é justo no que você faz, você está quebrando o resto. O legalista, se tem uma regra, ele vai seguir aquela regra e pronto. Mas ele não está vendo se alguém vai precisar de ajuda ali e chorar, chora. O que vive por princípio, ele está vendo a necessidade. Ele tem uma visão de que ele está ali para servir, que ele tem que ser humilde, que ele está ali para ajudar. O legalista, ele está ali para aparecer.
Então, Jesus é muito duro com os fariseus, dizendo, vocês se preocupam com tantas coisinhas pequenas. Eu não estou dizendo que você não deve dar o dízimo. Ele diz, não façam as coisas sem se esquecer das outras. Não quer dizer que você não vá seguir o mandamento que diz não adulterará. Você vai seguir. Mas você se preocupa com aquilo que está escrito não e sim, não pode, não pode, não pode. Mas você se esquece de misericórdia. Você se esquece de outras coisas. Você se esquece de relacionamento com Deus. Então você é um hipócrita. Você vive pela aparência, mas o seu interior está corrompido. Você critica o outro por causa de uma coisinha simples, mas você está vivendo errado. Um dos exemplos é quando ele critica os discípulos de Jesus, os fariseus. Seus discípulos comem sem lavar a mão. Realmente, é uma questão higiênica. A lei dizia para lavar a mão por uma questão higiênica. Mas eles não olhavam, tira a trave do seu olho antes de querer tirar o cisco do outro. Eles acusavam Jesus de ser endemoniado. Então eles eram bons nas regras, mas não tinha vida. Então viver por regra, qualquer um pode. Mas viver por princípios é aquilo que faz a diferença na nossa vida. Por exemplo, 25 a 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Eles limpam o copo, o prato, é tudo limpo, perfeito, mas o interior está podre. É que nem o sepulcro caiado. O que eles faziam? Iam lá, passavam o carro no sepulcro, ficava bonitinho por fora, mas dentro só tinha podridão. Jesus fala, você, fariseu, você pode ser bonitinho por fora, mas o seu interior está podre. Então, o perigo de nós vivermos por regras é que a gente às vezes cumpre muitas regras, está bonitinho para os outros, mas aqui dentro ainda está podre. E o Senhor nos chama então a viver por princípios, porque isso sim vai fazer a diferença na nossa vida, não só para o momento do sim e do não, mas para a vida inteira. A gente vai passar por um texto, o sermão mais famoso de Jesus, que é o Sermão do Monte. E a gente vai ver nele a diferença de viver por regras e por princípios. Porque ali nos 3 capítulos de Mateus, Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus vai ensinar os princípios para uma vida que é do reino, uma vida do reino que ele prega, uma vida que é o que ele espera de nós, uma vida diferente do que os outros pregam. Então esse texto, no capítulo 5, ele começa com as bem-aventuranças, 10 bem-aventuranças. E lembrando primeiro que bem-aventurança é o seguinte, feliz, não só feliz, muito feliz, é quem tem isso aqui. É uma felicidade que ela vai lá no íntimo, não é uma felicidade passageira, mas profunda. Então, as bem-aventuranças, elas começam ali, capítulo 5, versos 1 até 3. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo, abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então, ele começa a dar os princípios do seu reino. Então, aí, já está dos 10, mas vamos destacar alguns por causa do tempo. A gente não tem tempo de estudar os 3 capítulos inteiros. O primeiro princípio a se destacar está no versículo 3. O termo pobre de uma versão, outra versão traz humilde de espírito. Então, numa época onde se esperava o Messias que ia vir, ia conquistar o mundo, ia libertar Israel do Império Romano, Jesus fala, o meu reino não é um reino de poder, mas de humildade. Aquele que vai ser feliz no meu reino é aquele que tem um coração humilde. Porque senão, a vida dele vai ser um lixo. Isso vai contra qualquer ideia de regra, qualquer ideia de conquista de poder no mundo. Depois do versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5 já.
Abençoados são os que choram, porque eles são consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Numa ideia de mundo de orgulho, ele fala que é feliz aquele que chora, porque ele vai sentir o consolo do Senhor. Bem-aventurado é aquele que é manso. Mas eles esperavam um conquistador. Se esperava alguém que chegava e ia arrebentar com tudo. E ele fala que a verdadeira felicidade está na mansidão. Isso daqui, qual regra ele apresentou até agora? Mas ele apresentou princípios de vida. Se a gente quer realmente ser feliz, a gente tem que ter um coração humilde. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que ter uma atitude mansa. Vamos um pouquinho para frente. Versículo 7, fala de misericórdia. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então, ele fala, olha, você tem que ser misericordioso. Quando ele critica os fariseus no capítulo 23, lembra que ele fala, vocês dão o dízimo até do cominho, mas esquece da misericórdia? Deus espera de nós, que ele fala que a verdadeira felicidade vem de um coração humilde, manso, e que exerce misericórdia. Que não está pronto a atacar pedra para os outros. Veja que quando eu sou regido por regras, eu digo, eu guardo, você não. Eu faço, você não. Eu sou bom, você é ruim. Quando eu sou regido por princípios, pela misericórdia de Deus, eu consegui fazer alguma coisa boa. Então, eu vou estender, eu vou chegar para alguém e falar assim, olha, eu sei que você está com dificuldade nessa área, vamos te ajudar, vamos andar junto. Vamos aprender como agir nessa situação que você está vivendo. Um casal está lá com dificuldade, está para separar, vamos andar junto, vamos aprender a se perdoar e andar em amor. Eu vou caminhar junto com você. Em vez de tacar a pedra e condenar o erro, ele olha com misericórdia e com a intenção de ajudar. Versículo 9. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí ele fala, quem é feliz é o pacificador. Se você pegar a ideia de pacificador, na língua inglesa, ela dá mais a ideia de que promove paz. Não somente é uma pessoa pacífica, não somente uma pessoa que vive em paz, mas ele também, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, ele promove paz. Não tem uma lei aqui, tem um princípio de vida. E aí, versículo 10, ele fala que bem-aventurado é aquele que é perseguido. Abençoados são os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, ele fala, olha, muito feliz é aquele que é perseguido. Por quê? Você é filho de Deus. O outro que está te perseguindo, ele está com raiva de você, ele está fazendo as coisas contra você, mas ele é contra Deus. Então, feliz é você que é perseguido, porque você é de Deus, você creu em Cristo, outros zombam, outros ridicularizam, mas no final vale a pena. E aí, a gente pega só desse daqui, dessas 10 bem-aventuranças, e a gente vê que Deus nos chama a viver uma vida com princípios diferentes do que o mundo vive. Uma vida regrada por um espírito humilde e manso, por um exercício de misericórdia e por promover paz. Não tem uma lei, não tem uma regra, mas tem algo que muda completamente a nossa perspectiva de vida. Se eu quero realmente viver feliz e muito feliz, é a prática desses princípios na minha vida que vão fazer a diferença. Funciona se eu exercer isso dentro dos relacionamentos? Funciona se eu exercer isso dentro de casa? Funciona se eu exercer isso no meu trabalho? Funciona. E se fosse regras, poderia dizer assim, não seja orgulhoso com a sua mulher. Não levante a voz com o seu marido. Seriam regras. Mas quando fala, teu espírito humilde e manso, abrangeu tudo. Isso funciona para tudo que você pode imaginar nesses campos. Alguém me acusou, eu quero me vingar dele, eu não vou me vingar, vou ser manso. Eu estou querendo me achar importante, bom, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui promovido. Não, calma aí, Deus espera de mim um coração humilde. Ou seja, eu vivo pelos princípios. Se eu quisesse encaixar as regras dentro desses princípios, eu precisaria de um livro de regras. Eu vendo os princípios, eu já sei que eu posso o que eu não posso fazer. Mas por quê? Porque é o princípio que rege a minha vida. E pelo princípio eu olho a gama muito grande
de maneira de agir que eu posso ter no meio das situações que surgem na minha vida. Então, as bem-aventuranças mostram para a gente o seguinte, que Jesus está ensinando que é sobre ser, e não sobre viver-se de aparência. Não o que os outros pensam de mim, mas o que eu sou. Porque bem-aventurado é o humilde de coração, o manso, o misericordioso, o pacificador. É um padrão de vida totalmente diferente que ele propõe para nós. Aí ele vai fazer isso uma comparação. Como que eu vivo nesse mundo? Para viver nesse mundo nós precisamos seguir essas regras. E tem lá 400, 500 regras para seguir. Ou a gente só olha o que diz os versos 13 em diante. Olha o 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de se salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. O sal serve para quê? Para temperar e para conservar. Se ele perdeu o seu valor, sabe o que eles faziam? Tinha que jogar na estrada, porque não servia mais para nada. Ele está falando o seguinte para a gente, olha, você é o sal da terra, você tem que fazer a diferença. Você tem que temperar esse mundo. Caberia um caminhão de regras aqui. Mas eu saber que Deus espera de mim, que o princípio para a minha vida é que eu tenho que fazer a diferença e fazer o tempero para que essa comida no mundo saia agradável. Que seja algo que não coloquei de mais nem de menos, mas que faça a diferença e dê o sabor nesse mundo, na minha família. Eu sou o responsável pelo que eu faço. E aí ele fala, você é o sal, então seja sal. Porque senão só serve para jogar no caminho, senão não tem utilidade você estar nesse mundo. Depois ele diz que além de sal a gente é luz, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeeira e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você é luz, onde você for, você tem que iluminar, você tem que fazer a diferença. Então, eu poderia pôr uma lista de regras. Não pode ir nas casas de família destruída, para não ser os nomes que falam por aí, né? Não pode trair a mulher, não pode fazer coisa errada, não pode ficar caindo bêbado. Podia pôr uma lista, não poderia? Ele simplesmente diz, o mundo está nas trevas. Isso é normal deles. E você não é trevas, você é luz. Em Efésios 4 fala, vocês outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então não preciso de uma lista de regras, eu preciso entender o princípio. O princípio é o quê? O mundo está nas trevas, mas eu sou luz. Onde eu chego, eu tenho que fazer diferença. E não ser mais trevas no mesmo lugar. Dos versos 17 até 37, ele vai falar sobre o foco tem que estar no coração e menos nas obras. Eu vou pegar dois dos exemplos que ele cita, e aí são exemplos que a gente conhece bem. O verso 21 fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. O legalista, o que vive por regra, ele fala assim, eu não posso matar ninguém. Então eu não vou dar um tiro nele, não vou passar o carro em cima dele, eu não vou dar uma facada nele. Mas vive com o coração queimando em ódio, falando mal e desejando a morte do outro, certo? Aquele que vive por princípio é o verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se colerizar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Aquele que vive por princípio, ele fala o seguinte, eu não vou deixar com que a ira, com que o ódio queime no meu coração, porque isso vai influenciar as minhas ações. Então, eu não preciso ter uma lista de regras sobre não matar, não fazer isso, não fazer aquilo, porque eu entendo o princípio. O princípio é o quê? Eu tenho que libertar o meu coração desse sentimento de ódio, de ira, de maledicência. E aí isso vai me poupar do quê? De falar mal dos outros, de ter o coração queimando em ira, sem querer perdoar. Eu entendendo o princípio rege a minha vida inteira.
Rege hoje quando a mulher fica brava com o marido, rege amanhã quando o filho ofende o pai, rege o outro dia quando alguém te fecha no trânsito, rege quando o seu vizinho tiver um problema. Eu não posso deixar esse sentimento crescer no meu coração. Aí vai evitar de matar, de falar mal, de não perdoar, vai embora. A lista de pecados que eu evito quando eu entendo o princípio, ele faz a diferença. Outro exemplo é sobre o adultério, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito ao antigo, não adulterarás. Quem vive pela regra, eu não traria a minha mulher. Mas faz um monte de outras coisas. Quem vive por princípio, ele entende o verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O princípio é o quê? Eu vou cuidar com a maneira como eu olho, eu vou cuidar com as coisas que eu penso, eu vou cuidar com a maneira como eu desejo, como eu quero as coisas. Então, o princípio vai me ajudar em todas as áreas envolvidas a cobiça. Vai me ajudar em todos os momentos, porque de repente alguém vai dizer, eu não cometi adultério porque eu não sou casado, mas vive uma vida devassa. Mas quando eu entendo o princípio, que é o do cobiçar, não importa se é casado, solteiro ou viúvo, vai continuar vivendo a vida adequada. Verso 38 e 39. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, quem vive por regra, a regra é o quê? Olho por olho, dente por dente. Pronto. Agora, quando eu vivo por princípio, Jesus fala o seguinte, se alguém te ferir, te der um tapa na cara, você vira e dá outra face. É o princípio de você não querer se vingar, de você perdoar, de você estender a mão mesmo para aquele que te fere. Então o princípio ele vai funcionar para a gente de uma forma muito mais profunda do que a regra. A regra pode se tornar uma arma uma ferramenta, uma arma de vingança. Olho por olho, então tá. Você feriu o meu olho, eu arranco o seu. Você me deu um tapa, eu te dou outro. Isso é regra. Quando é princípio, não vou devolver. E aí ele explica por quê. E aí a gente vai ver os princípios por trás disso. Quais são os princípios que a gente pode ver aqui? Tá? Vamos ler o 43, antes de ler o princípio. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, o pessoal antigamente falava assim, ó, ama o teu próximo, mas seu inimigo você deve odiar. Agora, onde está o princípio que ele vai querer ensinar pra gente? A gente tem que ser diferente. Então, olha só, 45, primeiro princípio. Porque, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então, o princípio de Deus é o seguinte, tem gente que não acredita nele, mas ele manda chuva. Tem gente que ofende a Deus, blasfema, fala contra Deus, ofende a Deus com suas palavras e ações, e ele manda chuva. Então, siga o exemplo do seu pai. Esse é o princípio de vida pra gente. Porque se eu viver só pela regra, eu não posso bater nele de volta, eu posso pensar assim, eu não posso bater, mas eu posso falar mal. Eu não posso bater, mas eu posso furar o pneu do carro dele. Eu não posso bater, mas eu risco o carro dele. Quem vive por regra, ele só cumpre o que a regra diz. Quem vive por princípio, Deus que é Deus, as pessoas são tão injustas contra ele, e ele ainda manda chuva e ainda dá comida para quem não merece e para quem é contra ele. Siga um exemplo. E o outro princípio é o 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A gente vai conseguir ser perfeito como ele é? Em vida, não. Mas eu devo cada dia mais procurar ser parecido com ele. Lembra que a gente estudou lá em Romanos 8, 28 e 29, que fala sobre isso? Ele fala no 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Certo? Até quando o cara me dá um tapa. E aí não é ruim. Mas aí o verso 29 explica o que é esse bem que ele faz reverter. Porque a gente foi predestinado, a gente foi chamado para ser conformados à imagem do seu Filho. Ou seja, no meio dos processos que a gente passa, sejam de coisas boas ou ruins,
Deus está querendo aperfeiçoar nossa vida e nos fazer mais parecidos com Cristo. Então é isso que está falando. Pense o seguinte, no meio da perseguição, no meio do olho por olho, do dente por dente, ame a todos, não somente os amigos. Seja diferente, imite o seu pai, procure ser parecido com ele. O princípio que a gente segue aqui é o quê? Procurar ser parecido com o Senhor. Não é porque o outro merece, não é porque tem uma lei, é porque eu amo o meu Senhor e eu quero ser mais parecido com ele. Os capítulos 6 e 7 vão dar uma lista. Eu separei 10 princípios, a gente conseguiria separar mais, mas a gente não tem tempo para fazer um monte, né? Então eu separei 10 princípios desse texto para a gente pensar para a nossa vida. Capítulo 6, pode ler do 2 ao 4. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompense publicamente. Então, o que ele está falando é o seguinte, seja generoso, e o que você fizer, não precisa ninguém saber. Não vai tocar trombeta. Lembra que a gente falou isso semana passada, né? Então não vou ficar muito preso aqui. Mas é o princípio seguinte, um fariseu, o legalista, ele fazia as coisas para ser visto, ser reconhecido, que as pessoas o exaltassem. O princípio de vida nosso é ser justo, exercer justiça e o quê? Eu não preciso saber, os outros não precisam saber o que eu faço. Eu faço porque Deus me move no meu coração para fazer. O outro está precisando de comida, o outro está precisando de ajuda, eu ajudo e pronto. O legalista ele quer aparecer. O que vive por princípios, ele faz por amor simplesmente. É princípio de vida. Tem também o princípio do relacionamento. Vamos ali, capítulo, nós não vamos ler todos os versos, mas vamos ler os 5 e os 6 primeiro. Capítulo 6, versos 5 e 6. E quando tu ores, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Veja que o fariseu gostava de orar em público para todo mundo vê-lo. Quem vive por regra, olha, tem que orar, ele vai orar. Se tiver uma regra, ele põe um checklist lá. Agora, a diferença que Deus está falando aqui é de um relacionamento com Deus. Vai lá no teu quarto, tranca a porta, é você e Ele. É o teu momento pessoal com Ele. Então, é um princípio de relacionamento pessoal com o Senhor e não uma regra de como se deve orar. E aí é aqui que ele ensina a oração do Pai Nosso. E o mundo pega esse texto, que é um princípio de relacionamento, e usa como regra. Então, se você pegou e você fez uma coisa que não devia, então você pega e reza uns 10 Pai Nosso para ser perdoado. Virou o quê? Regra. As pessoas não sabem o que estão falando. E é uma questão de princípio. Quando eu vou olhar para esse texto, eu preciso da oração, tem que ser ajoelhado, tem que ser em pé, tem que ser deitado. Todo lugar, toda hora é a hora que a gente pode orar. Às vezes, num momento, orar ajoelhado, dizer, eu estou aqui prostrado, me humilho diante do Senhor, tudo bem, ótimo, é boa atitude. Mas não adianta fazer isso se o seu coração está orgulhoso. Porque é para ser humilde. É o princípio do relacionamento onde você tem prazer de estar com o Senhor. Se você fizer por regra, você só vai repetir palavras. E é o que diz os versículos 7 e 8. Não useis de vãs repetições. Você fala, mas não faz ideia do que está falando. E a prova de que é uma questão de relacionamento, o Senhor fala para a gente, é um princípio de um relacionamento, é o conteúdo de toda essa oração. O verso 9 fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro é relacionamento pessoal e íntimo, pai. É claro que tem pessoas que às vezes têm trauma porque teve um pai ruim. Deus não está falando de pai de verdade.
Não de progenitor, que é uma pessoa que está fazendo mal para os outros. E outra, fala que é nosso, é pessoal, é íntimo. E aí ele começa a falar, santificado seja o teu nome. Lá no céu é santificado o nome de Deus? É. Então no meu coração tem que ser. Então eu poderia colocar a regra. Não posso falar o nome de Deus em vão. Não posso fazer piada usando o nome de Deus. Não posso pegar e falar coisas sujas e pôr Deus no meio. Não posso mentir e jurar por Deus. Poderia ter uma lista de regras assim, não poderia? O santificado seja o teu nome resume tudo ou não? É o princípio. Eu não vou usar o nome de Deus de uma forma inadequada. É o princípio de vida. E serve para todos os momentos que eu for tentado a usar o nome de Deus da forma inadequada. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, eu quero muito esse carro e tem que ser hoje, tem que ser agora e tem que ser esse. Aí a gente olha o seguinte, a vontade de Deus e não a minha. É um princípio para a vida toda. E se vai às regras, está lá, olha, não ore de forma egoísta, não ore de forma que você só pense em você, não ande em Deus na oração, seria um monte de regras. O princípio é o quê? É a tua vontade. Inclui tudo. E aí continua, né? O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. A gente perdoa os outros? É uma oração que faz a reflexão, como está a minha vida. Eu estou orando aqui, falando, e eu não quero perdoar meu irmão. E eu estou sendo um hipócrita, então. Né? Versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu estou toda hora indo atrás do pecado, do que é errado. Eu poderia pôr uma lista de pecados, não pode, não pode, não pode, não pode. Ou eu simplesmente falar assim, Deus, eu não quero cair em tentação. Me ajuda, eu não vou lá, não vou fazer. São princípios de vida. Tá. Ele cita depois, no 16 ao 18, sobre o jejum, que o cara fazia jejum e ficava com a cara assim, ó. Para que os outros perguntassem para ele, por que você está assim? Porque eu estou jejuando. Por quê? Para aparecer. Se você tem um propósito com Deus, é você e Deus. Não é para aparecer. Tá. Versículo 19, até o 24, ele vai falar de onde está o nosso coração. O princípio de avaliar onde está o meu coração, aquilo que eu quero mesmo. E veja que esses princípios que a gente está estudando vão permeando os 10 estudos que a gente teve antes, né? Parece que é um resumão dos estudos que a gente já fez. Vamos ao verso 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, 19 e 20 fala, não coloque o teu coração nas riquezas desse mundo, porque o ladrão rouba, a ferrugem destrói, a traça estraga. Onde tiver o teu coração, o teu tesouro, vai estar o teu coração. Se o teu coração estiver apegado, o seu tesouro, o que for valioso para você for as coisas, você vai ficar apegado com isso. Então, em vez de pôr uma lista de coisas, olha, não dê valor para o carro mais do que para as pessoas, não dê valor mais para as coisas do que para Deus, não dê valor para as coisas, não cobice as coisas dos outros. Poderia ter essa lista. Ou simplesmente, eu tenho um princípio de vida. Se o meu coração tiver apegado a essas coisas, meu coração vai estar. E se o meu tesouro, se o que eu dou valor a essas coisas, meu coração vai estar naquilo. 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, não tem jeito, você não vai conseguir servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. E aí, todo o estudo que a gente fez semana passada, resume aqui, nunca, nunca, nunca ame o dinheiro. E o Senhor está falando, olha, você não tem jeito, seu coração não vai ficar dividido, não é um reino dividido. Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar a outro. Você não vai conseguir se dedicar aos dois. Escolhe a quem você vai servir. Lembra essa história de Josué, quando ele chama o povo lá em Josué capítulo 24, ele fala assim, olha, escolhei, pois, a quem servis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Do 25 até o 34 é o princípio de descansar no cuidado de Deus. Então ele começa a falar, eu vou só citando aqui alguns versos, né? E é interessante como ele vai citando, não andeis ansiosos pela vida,
pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Porque os próprios ímpios são os que vão atrás disso. Não é o corpo mais do que a veste, não quer a vida mais do que a comida. Quer dizer, não fica ansioso, não ande ansioso com essas coisas. E é interessante ele falar andar ansioso. Às vezes vem a preocupação, às vezes vem aquele momento e eu me recuso a continuar vivendo daquela forma, continuar andando daquela forma ansiosa. Aí ele fala, então, quer ver a prova disso? Quer ver a prova que eu posso cuidar de você? Olhe para a natureza, observe as aves do céu. Elas não plantam, elas não... E Deus dá um alimento para elas sempre. Quer ver como uma prova de que eu posso te vestir bem? Olha os lírios do campo. Eles não vão lá, pegam o algodão e fazem tecelagem, eles não fiam por si. Mas nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Vocês são mais importantes do que a roupa, vocês são mais importantes do que a comida. Se eu cuido das aves do céu, se eu cuido dos lírios do campo, por que eu não vou cuidar de vocês? Versículos 31 a 33, a gente vai ler agora. Portanto, não fiquem ansiosos dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, como o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então ele fala o seguinte, olha gente, vamos buscar Deus e o resto ele faz por nós. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar, a gente tem que trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Mas a gente tem que aprender a descansar que enquanto eu estou trabalhando, Deus está cuidando de mim. Enquanto eu estou fazendo as coisas que eu preciso, Deus vai suprir o que eu preciso. Então eu vou me preocupar com agradar a Deus e Deus vai cuidar da minha vida, da minha família, da minha saúde. Ele vai cuidar das minhas preocupações no meu dia a dia. Então Jesus fala o seguinte, aprendamos a descansar nos cuidados de Deus. A gente poderia fazer em regras isso. Mas seriam inúmeras. Então não ande ansioso. Mas é. Só que se eu aprendo por quê, como, e é porque Deus está... A Bíblia fala que não andeis ansiosos. Mas ela fala por quê, ela fala como, ela fala os motivos. Ela põe a gente dentro de uma realidade para a gente aprender o quê? Descansar em Deus. No meio da adversidade, no meio dos dias bons ou dos dias maus. E ele diz, basta cada dia o seu... Às vezes a gente está lá que nem dorme, preocupado com o que vai acontecer amanhã. E aquilo nem acontece. Boa parte das nossas preocupações nunca vem acontecer. Mas a gente perdeu o sono, a gente atormentou quem estava do lado por causa daquilo e nunca aconteceu. O capítulo 7 ele continua dando princípios para a gente. E o verso 5, a gente vai ler. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, ele fala o seguinte, ele vem falando, olha, aquele que é hipócrita, ele não vê a trave e a viga no seu olho e quer tirar o cisco do outro. Então, o princípio de não julgar os outros. Já aconteceu de a gente ver uma situação e a gente faz um juízo daquilo e depois se arrepende? Que a gente viu que a gente estava enganado? Às vezes, por causa do orgulho, a gente não admite isso para ninguém. Mas a gente estava enganado. Às vezes eu estou vendo o outro fazer alguma coisa e eu estou julgando ele com as piores intenções que podia ter. E às vezes ele está fazendo aquilo de uma coisa boa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu no interior aí do Rio Grande do Sul. Tinha um pessoal que fazia estudo e todo mundo dormia no culto à noite. Mas dormia de cair de sono assim. Começava às 7h30, mas não tinha um que ouvia. E aí o pessoal começou a pensar assim, mas eu acho que esse povo não tem muito interesse. Aí eu fui visitar uma pessoa em casa, e aí comecei a conversar com ele, e aí, tudo bom? Pessoal da roça, né? Como que é o seu dia? Antes a gente acordava às 5 da manhã, ia tirar leite das vacas, mas
Agora a gente mudou o hábito. A gente acorda às 4 da manhã para ler a Bíblia, orar, e depois a gente vai tirar leite. Claro que eles vão dormir às 8 horas da noite quando tiver a Bíblia ali, lendo a Bíblia. Que horas vocês vão dormir? 7 horas. Muda o curso para as 2 da tarde e é resolvido o problema. E todo mundo julgando que era falta de interesse, era o contrário. Eles acordavam às 4 da manhã para orar e ler a Bíblia. Não era falta de interesse. Então a gente julga muito. Então é simples, não seja hipócrita. Pare de julgar os outros. É um princípio de vida. Versículos 7 a 12, ele vai falar para a gente de outro princípio. Que a gente tem que lembrar que Deus quer o nosso bem. Vamos ler ali? Pedi e dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-será. Porque aquele que perde recebe, e o que busca encontra, e o que bater abrir-se-á. O qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei dos profetas. Então, Deus quer o nosso bem. Pedir, Ele vai dar. Agora, eu vou pedir de acordo com a vontade dEle. E aí a gente vai, seja feita a tua vontade e não a nossa. Jesus falou, olha, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando a gente vai para Tiago falar, vocês pedem e não recebem por causa da quê? Da cobiça. Porque vocês pedem mal. Está em Tiago capítulo 4. Mas aqui está falando, pedir vocês vão receber. O que está dizendo? Deus tem prazer em ouvir nossas orações. Deus tem prazer em nos ajudar nas nossas necessidades. Agora, a minha oração é submissa a Ele. A minha oração é de acordo com a vontade dEle. E não pedindo mal ou por cobiça ou por causa de desejo de vingança ou desejo pessoal. Eu só tenho que lembrar, o meu Deus, Ele me ama, Ele quer o meu bem e Ele diz, pode falar comigo, pode pedir. E eu vou te ajudar na medida do que eu sei que é melhor para a sua vida. Porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. O versículo 12 é interessante que ele fala assim, do que se resume toda a lei e os profetas? Quer dizer, todo o Velho Testamento. No que resume tudo? Como você quer que te trate o outro. Poderia ter uma lista de regras. Não se vingue, não xingue, não brigue, não jogue a toalha no chão para depois a mulher ter que trabalho para limpar. Não vem com os pés sujos do futebol e suja a casa toda. Tira o sapato, a botina de barro antes. Poderia pôr uma lista de regras assim, não poderia? Tire o prato da mesa lá. Ou simplesmente dizer assim, como você quer que te tratem, trate o outro. O princípio é isso. Eu não preciso de uma lista grande de regras. Versículos 13 e 14 fala dos dois caminhos, a estrada estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Então, tem dois caminhos, duas portas. Escolha a porta que você vai entrar. A porta larga é fácil. Tudo parece bom, mas o final é ruim. A porta estreita, ela tem as suas dificuldades, mas o resultado é bom. Isso daqui está falando de vida eterna, é muito simples de se aplicar. Mas também funciona para tudo na vida da gente, como um princípio de vida. Versículo 15 a 23, nós vamos ler só uma parte. E ele vai falar sobre o perigo dos ensinos errados. Então vamos ler o 15 primeiro. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuide com o que você está ouvindo.
Tem muita gente falando que é profeta, mas são lobos devoradores. Tem muita gente ensinando, mas ensinando mentira. Tem muita gente ensinando, mas ensinando por ganância e por interesse. Tem muito lugar que fala que ensina. Mas olha bem o que você está ouvindo. Seja seletivo. Preste atenção. Não se deixe enganar pelas coisas que os outros falam. Uma vez uma pessoa falou para mim, vou ir para a igreja porque eu acho que vai ser melhor. Falei, faz o seguinte, desde que você olhe para o que a Bíblia diz, vai. Foi 2 dias, não voltou mais. Porque foi seletivo. Se eu puser, não pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar, a pessoa vai só de repirraça às vezes. Sabe a criança quando você diz não pode, ele vai e faz? Parece que é melhor. Mas a gente tem que aprender o seguinte, eu vou ouvir o que a palavra diz e vou comparar com o que ela diz. Lá em Atos, capítulo 16, diz que os bereanos, 16 e 17, fala que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles iam nas escrituras e conferiam se era realmente assim. Você está ouvindo uma mensagem, você está ouvindo um pregador, você está ouvindo alguém em algum lugar, ou na internet, ou em casa, preste atenção e compare com a Bíblia. Não vá engolindo tudo que os outros falam. O que deve reger a nossa vida é a palavra. Aí ele dá um exemplo, olha só, como que a gente vai saber? Versículo 18 fala assim, toda árvore boa produz... não pode produzir a árvore boa frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos os conhecereis. Olha o fruto, olha a conduta. Compara com a Bíblia, veja como ele ensina, veja como ele vive. Aí, o verso 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja que tem muita gente falando Senhor, 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 mas não é dele. Então cuide com o que você está ouvindo. E olha como ele vai continuando. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome não profetizamos nós? E não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então tem gente expulsando demônio em nome de Deus, fazendo milagres em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, mas não é de Deus. Versículo 23, pode ler. Então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. E aí, no dia do juízo, o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Vamos cuidar com aquilo que a gente está ouvindo. Vamos ser seletivos. E mesmo quando você vê alguém que ensina bem, veja só que são seres humanos. Você vai achar uma coisa que ele falou que você vai dizer, isso aqui eu não concordo. Isso aqui ele não foi muito feliz nessa colocação. Porque eu sou humano, nós somos humanos. Agora, tem aqueles que têm um ensino errado, que falam só o que o povo quer ouvir, que falam coisas que vão bajular, que falam coisas que vão contra as Escrituras. E aí a gente deve se acautelar, deve tomar cuidado com isso. Porque dali um pouco eu estou ouvindo coisas, achando que aquilo são coisas de Deus e nem são. Então vamos lembrar que nem todo que diz Senhor, Senhor, é dele. Nem todo que diz que fala a Bíblia ou está ensinando a Bíblia, está ensinando a Bíblia. Às vezes usa da Bíblia para ensinar coisas convenientes daquilo que ele quer. E o verso 24 até ele vai falar sobre a prática. Veja só, ele faz um sermão inteiro falando dos princípios dele. E ele fala, não adianta nada você saber todos esses princípios se eles não forem uma realidade na sua vida. Não adianta nada você saber a Bíblia toda se você não colocar em prática isso. Não adianta nada a gente ter estudado 11 semanas sobre princípios bíblicos de perdão, de amor, de cuidado mútuo, de como usar o dinheiro, de não deixar o dinheiro mandar na nossa vida, de como a gente tem que perdoar os outros e o poder libertador que isso traz para as nossas vidas, de vencer medo, depressão, de questão do orgulho, de como lidar com o eu, de ver que o problema principal está no coração, que ele é enganoso, e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não adianta nada a gente estudar tudo isso, saber tudo isso de cor se a gente não praticar. Se isso não for real para as nossas vidas, se isso não funcionar no nosso dia a dia.
24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, a casa edificada sobre a rocha não cai quando vem os ventos. Então ele faz essa comparação e diz assim, todo homem prudente, ele vai ouvir as palavras e vai colocar em prática. Ou seja, eu posso saber tudo de cor. Se eu não colocar em prática, não vai funcionar. Eu posso saber escrever e falar tudo isso aqui, mas se eu não colocar em prática, não vai resolver minha vida. É por isso que a gente começou o estudo lá vendo, Jesus prometeu que a gente teria uma vida abundante. Mas por que a minha não está sendo assim? Por que a minha vida está miserável? Porque eu não tenho praticado aquilo que a palavra fala para eu praticar. Aí fala, então é regra. Não, é princípio. É princípio o quê? Eu sei o que é, o que está por trás, o que é por profundidade de tudo isso, e é isso que vai reger minha vida. Versículo 26 e 27. E aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Agora, aquele que ouve só e não pratica, quando vierem os ventos, vai cair. A vida da gente, ela tem os dias bons da bonança, da calmaria, mas tem os dias das tempestades, dos ventos fortes. E se a gente não estiver bem alicerçado, o vento vai derrubar nossa casa. O vento vai destruir nossa família. Se eu não estiver bem alicerçado na palavra, entendendo os princípios que estão ali contidos, então eu vou cair no meio do temporal. Eu vou desanimar na minha fé. Eu vou abandonar a minha família. Porque não estou alicerçado num lugar firme e forte, que é o quê? Saber a palavra, mas também não só saber, mas colocar em prática. E aí, como que Jesus termina esse ensino? Versículos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Então, o povo viu que tinha uma diferença entre o ensino dos escribas e o ensino de Jesus. Os escribas, eles sabiam citar, eles sabiam as regras, eles sabiam colocar para o povo o que devia fazer. Mas Jesus ensinava com autoridade, porque atingia o coração. Jesus não ensinava, não pode adulterar. Jesus ensinava, não pode adulterar por quê? Começa lá no coração o seu pecado. Não pode matar, mas começa lá no seu coração. Jesus mostrava para as pessoas as razões, as maneiras, como que nós devemos agir. Não por uma lista de regras, mas por princípios de vida, de que eu vou procurar ter um relacionamento com Deus e nesse relacionamento eu vou aprender quem Deus é e que Ele pode me ajudar. Nas minhas ansiedades e nos meus problemas. Quando a gente falou do problema do ser humano que nos atrapalha de a gente ter uma vida abundante, a gente viu que a Bíblia é o manual do fabricante, é o guia seguro que Deus nos dá. Mas não basta só saber, a gente tem que... Tiago capítulo 1 fala isso também. Não sede só ouvintes da palavra, ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra, efetivo nela. Lá em Deuteronômio, a gente viu, capítulo 8 de Deuteronômio, que fala do povo de Israel, quando você entrar na terra, lembre-se do Senhor. Nós vamos ler esse texto lá. Lembre-se do que o Senhor fez. Lembre-se que foi Ele que te conduziu no deserto. Não se orgulhe, a minha mão, o meu braço conquistou isso. A gente falou no último estudo. Mas interessante é o que ele fala, que no meio desse processo do deserto, no meio desse processo de tudo que aconteceu com o povo de Israel, de eles entrarem na terra, olha o que Deus fala, versículo 16, Deuteronômio 8, 16.
que te alimentou no deserto com o maná, que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim. Então, ele fala o seguinte: todo esse processo que você passou pelo deserto, quebrou o teu orgulho, foi um processo de prova, mas no final Deus queria te fazer. Interessante que o versículo um pouquinho antes, no mesmo capítulo 8 de Deuteronômio, ele fala uma coisa interessante no versículo, se eu não me engano, é 6. Deixa eu ver. Versículo 3. Vamos ler uns 3, 4 versículos antes. Deuteronômio 8, 3. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Lembra quem citou esse versículo aqui? Foi Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo. O que nós precisamos é muito mais do que comida, nós precisamos é do Senhor. Lá no deserto não tinha de onde tirar comida. E o povo precisou depender de Deus. E Deus cuidou deles no meio do deserto. Deus não os tirou do deserto, Deus cuidou deles lá, dando maná. Olha o verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Veja que ele cita, tanto no 2 quanto no 16, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Por quê? É do coração que procedem as saídas da vida. É do coração que vem os maus desígnios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, ele está falando o seguinte: nesse processo de lapidar de Deus nas nossas vidas, aqui falando de Israel, precisou eles quebrar o seu orgulho, Deus mostrar o que estava no coração deles, e Deus trabalhar para, por fim, fazer bem. Eu sei que quando a gente começa a estudar essas áreas que a gente estudou nesses estudos, algumas delas mexem duro com a gente. É fácil falar que tem que perdoar, mas às vezes o perdão dói. Às vezes a coisa ferida é profunda. É fácil falar que a gente tem que confiar em Deus, e a gente falou da depressão e os princípios que a gente tem que usar bíblicos para sair dela. Mas não é fácil sair dela quando você está lá. Quando a gente falou sobre o dinheiro, algumas coisas a gente falou: puxa, eu estou fazendo diferente, eu tenho que agir diferente. Quando a gente falou sobre o lidando com eu, a gente falou: como eu sou orgulhoso. A palavra, ela vem e confronta nossas vidas. Ela vem e mostra que a gente não é tão bom quanto a gente pensa que a gente é. A palavra vem e mostra o que está no nosso coração. E aí a gente vai decidir se a gente vai deixar Deus produzir algo bom em nós ou se a gente vai continuar orgulhoso. Mas quando Ele chega e nos humilha, quebra o nosso orgulho e vê o que está no nosso coração, e a gente cede para Deus e pratica aquilo que Deus pediu de nós, seja perdoar, se humilhar, ter um coração manso, e vamos à lista: confiar em Deus, descansar no cuidado dEle, seja ter uma sabedoria no uso do dinheiro, a forma de ganhar, a forma de administrar, seja lidando com o eu, quer dizer, ter que mortificar o eu, seja nos princípios de mudança, despojando-se do velho homem, revestindo-se do novo, seja qual for. Quando a gente cede aquilo que a palavra diz e diz: tá bom, Deus, o Senhor está certo, então o final vai ser bom. O trabalhar de Deus em nós dói, mas o resultado vale a pena. A palavra é que aperfeiçoa as nossas vidas. Nós vimos no primeiro estudo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o quê? Ensinar, redarguir, corrigir, justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Preparado para toda boa obra. Seja aperfeiçoado e preparado para toda boa obra. O trabalhar de Deus em nós é que produz essas coisas. E quando eu pratico essa palavra,
Então vem a diferença. Últimas referências que a gente vai ler para terminar o estudo. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Eu vou citando esses versos aos poucos. E a gente vai ler os 5:22 para a gente ver que a prática da palavra e o viver com princípios estão intimamente ligados. E que a importância é de a gente aprender a viver com princípios, praticando a palavra, mas não presos por regras, mas sim pelo princípio de Deus. Veja que o capítulo 5, versos 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual o princípio? Eu vou me render ao Espírito porque ele vai me ajudar a vencer as coisas que eu quero fazer de errado. É o oposto. O princípio está ali a briga interna. O Espírito Santo é que vai me ajudar a vencer essas áreas. E aí, quando ele cita a lista do fruto do Espírito, no 22 até o 25, ele fala, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se eu vivo pela lei, eu preciso de 500 não. Agora, contra aquilo que o Espírito produz na minha vida, não tem lei que exista. Então qual é o princípio que eu preciso para mim? Eu vou andar no Espírito. E aí ele cita no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, o Espírito nos alcançou, somos uma nova criatura, estamos em Cristo Jesus, agora vamos andar de acordo com isso. Por quê? Quem está tendo esse fruto, não existe lei que vai contra isso. Quando Jesus dá os princípios do reino, nas bem-aventuranças, a gente vê muitas delas destacadas aqui nesse texto, que fala do fruto do Espírito, qual que é, para as nossas vidas. Então, Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. E é isso que Ele propõe para nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a gente só vai conseguir ter isso quando a gente entender que a nossa vida não depende de uma lista de regras, mas de um relacionamento profundo com Deus. Onde eu ouço a palavra, mas eu pratico a palavra. Onde a palavra me confronta e eu digo sim para o Senhor. Me humilho e ela faz a diferença na minha vida. Onde o Espírito tem voz e vez na minha vida. Onde eu vou querer fazer o que é errado e aí ele vem e me incomoda para que eu não faça aquilo que é errado. O Senhor propõe para nós uma vida abundante e Ele nos dá as condições pela Sua palavra, pelo Seu Espírito e pelo relacionamento que nós podemos ter com Ele. É possível nas nossas vidas, quando nós queremos colocar em prática aquilo que Deus dá para nós. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.